E Maurão, pegando esse gancho, queria falar com você sobre Neymar Júnior, que pra mim hoje ainda é a liderança técnica. Total. É o cara que a gente tem que pensar como Neymar mais 10 na seleção, assim como foi a Argentina, que é Messi mais 10. Só que é o seguinte, hoje o Neymar, ele traz polêmica, só pelo nome dele já é polêmica. Em campo, fora de campo, na Kings League, onde quer que seja. Exato. O ponto que eu quero falar com você sobre o Neymar é o seguinte, o Neymar, ele vai estar apto fisicamente a estar na Copa? E digo mais, tem gente que fala nos bastidores que o Neymar faz um certo mal. Teve até um lance de 2022 que a seleção proibiu, né, staff dentro do hotel e o staff do Neymar tava lá. Então, assim, não sei se é tanto por ele. Às vezes eu acho que o staff do Neymar atrapalha muito mais do que o perfil dele, a mentalidade dele. Todo mundo diz que é um grande cara. Né? Exato, falam que é uma grande pessoa. 2 perguntas em uma. Uma, você concorda que o staff do Neymar atrapalha ele, transforma ele num astro além de um jogador? E 2, você confia no Neymar bem fisicamente para a Copa de 2026? Começando pela primeira. Eu sou muito suspeito para falar. Eu tive o privilégio de escrever junto com o Ivan Moré em 2013 o livro Conversas de Pai para Filho, a autobiografia do seu Neymar e do Neymar Júnior, né? Então a relação com a família é muito boa. Já foi até mais próxima, mas é muito boa, bastante respeitosa. Tá? Então sou um cara difícil para falar, ou você pode dizer que por conta disso eu sou um cara suspeito que tá valendo também. Eu tratei e ainda trato com muita gente desse staff. O staff é extremamente capaz, competente no aspecto profissional e pessoal. O mais complexo é o seu Neymar, que também muito do que é o Neymar dentro de campo, os talentos, se deve ao que o pai viveu, sofreu no futebol e sabe muito de futebol. O seu Neymar é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe de futebol e ele moldou muito das qualidades, as melhores qualidades técnicas do Júnior, do filho dele, do Juninho, do Neymar. Ponto. Mas você pode discutir, não vou também discutir o lado empresarial, algumas das escolhas, o jeito dele também, não, embora comigo sempre tenha sido um relacionamento muito bom e continua sendo. Ok, ponto. Então, digamos que eu sou suspeito para falar do Neymar. Mesmo se eu não tivesse feito esses trabalhos e conhecesse o pessoal, eu já seria fã, como eu sempre fui do Neymar, antes de vir a conhecê-lo e escrever a biografia dele e outros trabalhos que eventualmente eu fiz, comentando e outras coisas que eu fiz também com o Neymar Júnior. Então, assim, a crítica que se faz ao staff é muito exagerada, porque são decisões às vezes do Neymar Júnior e do pai. O pai dele é acima, digamos, do staff, né? Em relação ao futebol, ele é um cara que desde 2010 nada de braçada na seleção brasileira. Desde que ele chega tardiamente à seleção, porque acho que o grande erro do Dunga foi não convocar o Neymar e nem o Ganso para 2010. E o Brasil ganhar a Copa? Não. Ou, não sei, mas podia ter sido menos complicado do que foi aquela derrota para a Holanda na África do Sul. Mas, enfim, quando o Neymar chega, acontece um gap geracional, aí sim dá para dizer, que nunca houve na história da seleção brasileira nos últimos 100 anos. Que você pega a seleção de 30, o Brasil terceiro colocado na França em 38, era o time do Leônidas e do Domingos da Guia. Aí você vai passando das décadas, e para ganhar tempo vamos chegar agora. De lá pra cá, o que aconteceu na seleção nesses últimos 15 anos? Você tinha Neymar e Ganso, que não rolou como podia rolar, tinha Neymar e Pato, que não rolou como podia rolar, aí mal tiveram, né? Sim. Aí teve Oscar, Felipe Coutinho, Casimiro e Thiago Silva, mas eu tô falando de um volante e um zagueiro. E goleiros muito bons, tá? Mas assim, Neymar, como tiveram Careca, Miller, Renato, para pegar esse recorte anos 80, 90, Bebeto e Romário, fora os caras que nem cabiam numa seleção, podiam estar, mas não foram convocados, porque eram 22 só, e a partir de 22, 26, mas a partir do Penta em 2002, 23 jogadores convocados para uma Copa do Mundo, o Neymar jogou sozinho, tá? E em 14, numas quartas de final, ele leva um joelhaço do Zuniga. Em 2018 ele perde parte da Copa machucado, em 22 a mesma coisa. Quando ele volta, faz o golaço contra a Croácia, depois aquela cagada, a gente toma o que tomou e tal. E ele vinha muito bem, sim. Lembra que ele chegou muito bem na Copa, condição de fazer, mas se lesiona logo no começo da Copa e tal. E não se lesiona durante a Copa porque ele tinha ficado no Carnaval. São lesões, a esmagadora maioria das lesões são pro trauma, porque durante de 2013, quando ele chega à Espanha, temporada 13 e 14. Ele apanha muito, né? Ele é o jogador que mais apanha no mundo. Na França ele não era nem protegido. Era mais porrada ainda. Só um detalhezinho que você esqueceu, que ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Uma seleção que tem Pelé, Romário, Ronaldo, Zico. O cara é o maior artilheiro da seleção sozinho.
Porque Pelé jogou com Mané, com Didi, com Newton Santos, com Gerson, com Tostão, com Rivelino. Porra, seu Pepe, maravilhoso. O bicho, seu Pepe gravou um negócio pro Estadão agora lindo, há pouco. Agradeço a ele e a Giza, a filha do Pepe, que me mandou o vídeo. Enfim, e o cara faz o que fez, né? E sem ganhar os títulos, ganhou, legal, Copa das Confederações em 13, a primeira medalha olímpica em 16, com uma seleção, claro, restritiva, ganhou a Copa América, a Copa América não ganhou dos 19, ele estava lesionado, claro que ia ganhar do mesmo jeito, mas estava machucado, em 21 ele estava, a gente perde para a Argentina, e a Argentina volta a ser o que viria a ser em 22, então assim, o Neymar eu não abro mão, e outra coisa que é fundamental, esse programa de staff que teve já na Rússia em 18, ok. Mas assim, pergunte aos jogadores mais velhos, aos jogadores, digamos, da mesma idade e sobretudo aos mais jovens, se eles querem jogar com o Neymar. Adoram jogar com o Neymar na seleção de base, Santos, Barcelona, Al Hilal e agora de volta ao Santos. Online, o que for. O Neymar é uma criatura muito simpática, muito querida e, sobretudo, entra a boleirada, problema nenhum. Com os treinadores, o que ele teve problemas muito poucos. Jorge Jesus, que tem problema com quase todo mundo. E o Dorival Júnior, ele rapidamente resolveu, mesmo com a saída do Dorival lá do Santos em 2010, o problema era mais com o auxiliar dele, Ivan Izzo, que o Dorival. Auxiliar. Então, assim, e foi rapidamente resolvido. Então, assim, velho, não tem problema. E pelas nossas carências, pela experiência e pela vontade do Neymar em jogar a Copa de 26, não vou dizer que é Neymar mais 10, mas é Neymar mais 25 para conta. E tem um detalhe importante também nessa conta, se a gente pegar ali de 2002, que é também mais atual, o próprio Ronaldo tinha Romário e Bebeto. Sim, sempre. Kaká teve Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. O Pelé teve. Neymar não teve esse pra passar o bastão. O Pelé extraterrestre. Foi o craque da Copa de 58, teve Garrincha ao lado, desde o jogo contra a União Soviética em 58. Milton Santos, Gilmar mesmo, uma cena linda, o Zito, grande Zito, o saudoso Zito, que estava ali, Zito, zapitão do Santos e tal, companheiro de Vila Belmiro. Então assim, o Pelé teve companhia, e o Neymar muitas vezes, com todo respeito, já desrespeitando um pouco os outros companheiros, mas eles mesmos sabem, Oscar, Felipe Coutinho, Pato e Ganso desde a base do Santos, não tem o mesmo tamanho do Neymar e insisto também, para não dizer que eu sou uma Neymarzete, mas se quiser chamar, pode me chamar, é uma honra. Eu perguntei fora do ar para todos, e no ar também alguns deles, se o Neymar jogaria entre eles. Eu perguntei para Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, e perguntei para Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. O Neymar jogaria com vocês no Brasil de 70? O Neymar jogaria com vocês no Grande Santos dos anos 60? Todos falaram, jogaria, e alguns falaram, jogaria no meu lugar. Então, o cara é bom. O cara é bom, o cara é craque.